Olá, seja bem-vindo à aula 2 de Transformação Digital no curso de MBA em Gestão em Saúde aqui da Insted. Nós terminamos a primeira aula falando que quem não inova vai morrer. E inovação que não se adapta. Nós terminamos a primeira aula falando que organizações que não inovam vão morrer. E instituições que não se adaptam estão fadadas ao fracasso. E com isso, eu deixei vocês lá no mundo antigo da inovação com uma pulga atrás da orelha. E como que a gente faz isso? Pois então, agora eu vou trazer vocês para conhecer coisas de outro mundo. Em vez de viajar no HSW Beagle junto com Charles Darwin, agora a gente vai estar viajando em direção a esse novo mundo com ferramentas de outro planeta chamada inovação. A gente precisa entender que o sucesso na transformação digital, ela é relativa ao mercado em que você atua. A ferramenta o sucesso de transformação digital, ela é diretamente relacionada com o tipo de produto, mercado, processo que a sua instituição ocupa, com o que você faz para viver. O que importa, no final das contas, é o valor que a sua instituição entrega para o seu consumidor final. E a gente já falou na primeira aula que o valor pode ser social e o valor pode ser econômico. Isso é muito importante deixar muito claro na cabeça de vocês. Mas vamos lá, somos todos do mercado de saúde. O mercado de saúde é igual para todo mundo? Não, não é. E hoje o mercado de saúde é um dos mercados mais prósperos para tudo que está acontecendo no mundo da inovação. Hoje, o mercado de saúde está no estágio dinâmico de evolução, caracterizado pela integração dessas tecnologias avançadas e uma ênfase crescente na personalização, prevenção e eficiência. A digitalização e a interoperabilidade estão permitindo uma melhor coordenação dos cuidados, enquanto a inovação contínua está posicionando o setor para enfrentar os desafios futuros e melhorar o resultado para os pacientes. O que isso tudo quer dizer, gente? A gente tem hoje um mercado de saúde muito díspare e muito diferente. Hoje a gente consegue olhar para o futuro quando a gente lê o jornal e acompanha o que está acontecendo na China e em Nova York. Contudo, o nosso presente aqui no Mato Grosso do Sul ainda está anos-luz de distância. Nós estamos aqui no Brasil numa posição muito interessante e, mais uma vez, uma posição que em poucas vezes qualquer setor pode estar, que é estar melhorando as ferramentas do passado e tendo várias previsões do futuro. A gente precisa acompanhar essas evoluções no mercado de saúde internacional para entender como e o que vai acontecer com o nosso mercado aqui dentro do país. Primeira mudança que a gente precisa entender dentro da área da saúde é que o sucesso da inovação está sempre relacionado com o foco no usuário. O cuidado do usuário, ele tem que ser adequado e pertinente. O cuidado tem que ser direcionado para o bem do paciente e o objetivo deve ser o melhor desfecho possível para aquele paciente. O que isso quer dizer? Hoje, não é mais cabível que um paciente fique 2 horas numa recepção esperando o atendimento. A gente falou na primeira aula que o tempo é a maior vantagem deste mercado de tecnologia e inovação. O tempo hoje vale mais do que recursos econômicos e vale mais do que status social. As pessoas não querem perder tempo, as pessoas não podem perder tempo. A noção de tempo percebido pelas pessoas mudou. Não é mais aceitável que nós continuamos tratando e lidando com essas questões de fluxo de experiência do usuário dentro do sistema de saúde da mesma forma.
Quando a gente fala que o cuidado tem que ser adequado e pertinente, a gente tem que entender aquela questão do tamanho do tiro para acertar o alvo. Não adianta eu usar um tiro de canhão para acertar um problema pequeno e não adianta eu usar um tiro pequeno para acertar um problema grande. A pergunta que fica é: como que a gente consegue prever de antemão qual é o grau de complexidade daquela patologia, daquela situação em que aquele paciente em questão está individualizado? E a palavra pertinente está muito casada com esse conceito. Pertinente quer dizer a coisa certa, na quantidade certa, no local certo e na hora certa. Mais uma vez, o tempo aqui fazendo o fiel da balança. O cuidado com o paciente direcionado para o seu bem-estar, também ele é o norte das grandes inovações que estão acontecendo hoje no mercado da saúde. A gente pensa hoje em individualização de tratamento, individualização de fármaco, individualização de experiência do usuário. E isso tudo traz o melhor desfecho possível. Todos nós sabemos que o fim da vida é inevitável, mas o fim da vida de forma digna e com o suporte adequado também é um ótimo mercado dentro da saúde. E ele é um ótimo mercado que tem valor temporal, social e econômico. Vocês vão ver que ao longo dessa aula eu vou citar vários exemplos de uso da tecnologia e de oportunidades de mercado que a gente pode começar a pensar na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente vai ter também uma experiência prática num sábado. Nessa experiência prática, a gente vai retomar todos esses conceitos e eu quero que vocês experimentem como que é desenhar o seu primeiro processo inovador. Mas isso é lá. Hoje, a gente vai voltar aqui para os desafios que o mercado da saúde enfrenta com relação à inovação. O que a gente percebe, principalmente aqui no Brasil, é que temos normativos engessados e legislações extensas que tornam muito difícil a alteração de processos e experiências. Nós ainda temos que documentar de forma muito engessada. E esse é um desafio que a gente vai precisar enfrentar rapidamente. A gente tem também o desafio dos corporativismos. Aqui no Brasil, a gente tem instituições de classe que protegem nichos de mercado e atuações profissionais no mercado de saúde, que é interessante para os seus participantes, mas que não trazem valor de fato para a sociedade e para o usuário final. Essa é uma outra questão que precisa ser feito um debate. E aí é um debate amplo, político, é um debate além do que a gente vai propor na aula de hoje. A gente tem também, como grande desafio a enfrentar dentro da área de saúde, o déficit dos sistemas. Nós temos uma defasagem de profissionais de todos os níveis. A ONU prevê uma defasagem de 9 milhões de profissionais de enfermagem até 2030. Nós como população mundial, nós não temos velocidade de capacitar e treinar essas pessoas nesse ritmo de necessidade. Nós já enfrentamos aqui no Brasil o déficit de médicos, que está se tornando um déficit local. Temos algumas cidades com grandes concentrações e outras cidades com poucas concentrações de pessoas, de profissionais. Como que a gente pode fazer para que essas pessoas consigam fluir entre os locais, mas sem de fato mudar das suas cidades? Porque a gente já testou como políticas públicas e é muito difícil convencer alguém a deixar a cidade onde ele vive, a mudar para o interior do país por um interesse populacional, político ou financeiro. Infelizmente, o mercado econômico não funciona dessa forma. Nós temos também os déficits no sistema de estrutura. E aqui eu vou falar em estrutura física. Nós temos poucos leitos de CTI, nós temos poucas salas de emergência e nós temos pouca estrutura de emergência. A gente sentiu isso muito latente durante a pandemia, quando a gente teve um aumento, nem foi exponencial, a gente teve um aumento de
pressão dentro do sistema de saúde mundial, mas também brasileiro, e nós tivemos uma dificuldade enorme de reagir a essa pressão. E como que isso aconteceu? Por que que a gente teve essa tamanha dificuldade? Nós trabalhamos com o sistema de saúde muito perto do limite, e esse não é o ideal. Mas a gente ainda tem um déficit mais importante, que é o déficit financeiro. A gente percebe hoje que as empresas farmacêuticas e de exames laboratoriais e de imagem estão colocando no mercado produtos e tecnologias cada vez mais rápidas, cada vez mais avançadas e diagnósticos cada vez mais precisos, mas com um custo cada vez mais elevado. Hoje a gente está percebendo que nem o sistema público nem o sistema privado está conseguindo equilibrar as contas com tamanha velocidade. E isso é um desafio muito grande para a inovação. Inovação custa caro. Errar custa caro. Contudo, a gente tem que ter sempre na balança o benefício de fazer esse investimento. A gente tem também como desafio no mercado da saúde essa super especialização que a gente encontra hoje entre os profissionais. Hoje, quando você conversa com alguém que é de uma área específica, ele tem pouco relacionamento pessoal com outros setores. Eles têm pouco relacionamento de conhecimento, interessam por outros produtos, por outras ferramentas que não sejam aquela de trabalho. E a gente vai falar mais para frente que a inovação, ela pressupõe essa comunicação. A gente precisa que as pessoas se desafiem e a gente precisa que pessoas diferentes e com perfis diferentes se relacionem, que assim a gente consegue ter insights mais interessantes e mais valiosos, produtos melhores e que vão, por fim, gerar uma experiência melhor para o nosso usuário final. Outra grande dificuldade que a gente tem no mercado de saúde no Brasil é a falta de infraestrutura tecnológica. Não sei vocês, mas nos hospitais que eu trabalhei, computador era um objeto raro. E os que tinham, eles eram muito obsoletos. Nós temos hoje ainda muitas unidades de saúde que trabalham com prontuários físicos. Nós temos ainda muitas unidades de saúde que não têm internet. As que têm uma estrutura tecnológica têm uma defasagem muito grande na questão de segurança da informação, que é um risco muito grande também. Nós precisamos enxergar esse investimento em infraestrutura de tecnologia não como um custo operacional, mas um investimento em ganho de eficiência e produtividade. Ainda é um grande desafio a ser enfrentado. Ainda precisamos encarar também a falta de qualidade nos dados que nós temos. Mesmo os hospitais que trabalham com computadores, que têm redes de internet, eles costumam guardar esses documentos em formatos de documentos que não são manipuláveis em uma análise de dados. Gente, PDF é papel. PDF é papel na tela. Você não consegue buscar de forma efetiva, os dados não estão estruturados. Para você conseguir extrair uma informação de um PDF, ela é muito mais difícil do que se você já tivesse criado esse documento digitalmente. E o mais interessante ainda é que muitas vezes a gente produz o documento dentro de um sistema, ou seja, já gerei aquela informação dentro de um banco de dados, aí eu gero um PDF para armazenar na ficha do paciente. Ou seja, perdi aquele dado estruturado e passei a guardar um papel de forma digital. A gente também precisa entender a questão da capacitação dos profissionais. Nós, da área de saúde, tendemos a ter hiperfoco dentro do nosso trabalho. A gente se interessa muito pelas áreas correlacionadas com a medicina, com a odontologia, com a farmácia, com a área que todos nós atuamos. Mas a gente precisa ter claro na nossa cabeça que a transformação digital precisa de pessoas que consigam conversar com profissionais de TI. Assim como os profissionais de TI precisam ter o mínimo de entendimento de como funciona o mercado de saúde para que consigamos juntos trabalhar e desenvolver ferramentas melhores para o nosso mercado. E aqui eu não estou dizendo nem fazer uma produção interna de uma ferramenta. Eu não estou sugerindo que vocês produzam o seu próprio sistema, não é isso. Mas quando vier um sistema novo para dentro da sua instituição,
A gente precisa conseguir explicar um fluxo de trabalho, a gente precisa conseguir mapear um processo. E essas são ferramentas gerenciais de um raciocínio lógico que muitas vezes falta para nós profissionais da saúde. E a universidade não está treinando esses pacientes para essa situação. A gente precisa ter esse olhar, principalmente com as pessoas que estão no processo de capacitação. Oi, é com vocês. É por isso que a gente está tendo essa aula agora. A gente precisa que vocês comecem a ter esse pensamento crítico e que vocês comecem a ver que tipo de habilidade estão faltando para que nós consigamos juntos levar o nosso mercado de saúde nacional, aí não só o do Mato Grosso do Sul, nacional, para um status melhor. A gente precisa pensar também no usuário. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu sou usuária do sistema de saúde. E nós, usuários, queremos ser bem tratados, queremos ser bem atendidos, mas o sistema de saúde como um todo precisa do foco no usuário. Agora, paciente é um bicho complicado. Vou voltar para o meu lugar de profissional de saúde. Os pacientes, eles tendem a chegar com uma ideia pré-concebida do que vai acontecer. Quem nunca atendeu um paciente quando abriu a porta e falou oi, boa tarde, e o paciente já estava bravo, resmungando, porque eu fui mal atendido por 20 pessoas, você é 21, vai ser igual. Os pacientes estão sofridos. Os pacientes estão doentes. Os acompanhantes estão doentes. E quando a gente fala que inovação é erro e erro faz parte, é muito fácil, quando o erro não é com a minha mãe ou com o meu filho. A gente precisa dosar esse erro, dosar essa inovação e dosar também o relacionamento com esse usuário quando desse desenvolvimento de novos processos dentro da nossa organização. Agora, por fim, um dos maiores desafios que nós temos hoje para a inovação no mercado de saúde, aí é mundial, são as questões éticas. Eu vou falar com vocês no final da última aula sobre os maiores impactos e desafios éticos que nós temos hoje dentro do desenvolvimento dos sistemas e processos tecnológicos na saúde. O que a gente pode usar de dados pessoais, de informação, de análise, até onde eu posso expor o paciente sem ferir esse relacionamento de sigilo que é obrigatório entre os profissionais de saúde e os pacientes. Mas a gente também tem oportunidades. E no lado claro da Terra, tem muita coisa boa acontecendo. A gente já viu que a gente tem dados estruturados, mas o que nós temos são montanhas e montanhas e montanhas de dados que precisam ser minerados e lapidados. Ali tem fortunas e possibilidades e terapias. Nós já produzimos o conhecimento, agora só falta organizar e usar. E isso é vantagem que muitos outros mercados não têm. Depois do Covid, o nosso mercado de saúde ficou mais ágil. A gente tomou um susto no primeiro momento, enfrentamos grandes dificuldades até o final, mas agora grandes resistências já foram quebradas. A gente já teve o uso acelerado de ferramentas tecnológicas, mesmo nos locais mais distantes. E isso é uma oportunidade, já é um timing perfeito para que a gente consiga avançar cada vez mais em direção a essa transformação tecnológica. Aqui, a próxima oportunidade são os novos players do mercado. E isso é bom para quem está no mercado de saúde, mas é ruim para quem é organização de saúde. O que quer dizer esses novos players? Isso aqui, ele deriva do seguinte conceito. Vocês conhecem a Starbucks. A Starbucks é uma cafeteria. Aí, a Starbucks tem cafés pelo mundo inteiro e milhares de pessoas trabalham na Starbucks. Perceberam que a Starbucks estava gastando mais com tratamento de saúde dos seus funcionários do que com compra de grãos de café. Isso quer dizer que a Starbucks paga mais em consultas e tratamentos do que com o seu
objeto fim que gera valor institucional, que é vender café. E o que a Starbucks fez? Pensou, eu sou grande, eu tenho dinheiro, eu tenho muitos usuários, o que eu vou fazer? Criei um plano de saúde. Esses são os novos players que estão entrando no mercado. São grandes empresas que forneciam produtos e serviços diversos e enxergaram no mercado de saúde uma oportunidade de economia interna e estão gerando pressão entre as organizações já estabelecidas no mercado. Esses novos players, as novas empresas que estão entrando na área de saúde, não trazem consigo várias questões que acabam engessando os players antigos. Nós, hoje, hospitais e clínicas, somos praticamente aquelas pessoas que viviam... Nós, empresas e clínicas, somos praticamente igual àquelas pessoas que viviam fabricando ferrovias no passado. A gente acha que vai encontrar a melhor forma de produzir ferrovia, enquanto ninguém mais anda de trem. O mercado é outro. As instituições que entram agora no mercado não trazem essa história pregressa. Então, eles entram investindo muito em tecnologia, eles entram investindo muito em novas formas de atendimento ao cliente. Existem planos de saúde hoje que são 100% remotos e que você vai ter o atendimento inicial feito por robôs, inteligência artificial e árvores de decisão, e quando você tiver sido direcionado para o seu especialista certo, você vai ser atendido por telemedicina. E esse é o produto que eles estão oferecendo. Super enxuto, super nichado e altamente escalável. Lembra que a gente já falou sobre isso? Outra oportunidade que a gente está tendo é esse financiamento privado, porque essas empresas que entram e trazem esses seus novos conceitos precisam de profissionais que já estejam no mercado. Eu posso até ter uma ideia incrível de como fazer um novo plano de saúde do zero, mas eu preciso abordar os profissionais de saúde para trabalhar comigo. Eu preciso atender normativos e regulamentos. Eu preciso juntar o conhecimento antigo com o meu novo jeito de trabalhar. E essa é uma oportunidade para o nosso mercado de saúde. Tanto para nós, profissionais, que estamos buscando melhores posicionamentos dentro do mercado, mas para essas instituições que estão tendendo ao fracasso, mas enxergaram isso a tempo e estão buscando parcerias e vão poder se renovar. A gente já falamos sobre os déficits do sistema. Esses nossos déficits de profissionais, de estrutura e déficit financeiro também é uma oportunidade. Por quê? A gente vai ver mais para frente que uma boa solução de tecnologia, uma solução que traga sucesso, ela é uma tecnologia que atende uma dor muito clara. A gente já reclama que falta profissional, a gente já sente que a estrutura é pouca, a gente já está percebendo a defasagem financeira dentro do nosso mercado. A única forma de resolver isso é, de fato, fazendo uma transformação disruptiva. O mercado está pronto e o tempo é agora. E como que a gente vai conseguir fazer essa transformação intensa? A gente precisa usar essas ferramentas que vêm de outro mundo, essas coisas que vieram de Marte. O que é IoT? O que é realidade aumentada? O que é LLMS? Calma, vamos conversar. IoT é a internet das coisas. O que é isso? São pequenos sensores que estão distribuídos por objetos ao longo da nossa vida e coletam dados. Esses dados vão ser analisados dentro de modelos de análise de dados e dentro de modelos predictivos, que são formas de decisões como se fosse um mapa. Se você chegou na esquina e você quer tomar um sorvete, você vira para a esquerda. Se você quer comer uma pizza, você vira para a direita. Esse modelo consegue adivinhar baseado nos dados de entrada e fazer previsões futuras. Tá, muito doido? Não, não é. A internet das coisas está hoje em qualquer lugar. No seu relógio, no seu celular, na chave do seu carro. Hoje a gente coleta, produz e armazena dados em
toda a experiência que a gente tem. Agora, enquanto eu estou gravando com vocês, tem uma câmera, tem uma tela, tem uma lâmpada. Tudo isso aqui produz informação e tudo isso pode ser mapeado. Tudo isso pode ser usado para tomar decisões e tudo isso pode gerar valor financeiro. Contudo, a gente precisa entender como que a gente faz para fazer isso. Os modelos preditivos, como eu já falei, servem como mapas e adivinham o que vai acontecer no futuro, baseado na informação que entra. A inteligência artificial A inteligência artificial é uma evolução desses modelos preditivos. Ela consegue, dentro das suas redes neurais e dentro dos seus nós de conexão, desenhar o mapa por conta própria. É daí que vem a inteligência artificial. Quando eu vou fazer um mapa para orientar vocês sobre um caminho, eu preciso perguntar para vocês, é pizza ou sorvete? E eu preciso saber que a pizza está para lá e o sorvete está para cá. A inteligência artificial, ela não precisa saber, ela testa. E ela testa, e ela testa, e ela testa. Quando ela começa a fazer esses testes com os dados e vai te dando uma resposta, você começa a ter um modelo chamado modelo caixa preta. Eu sei que eu joguei uma caixa de dados lá dentro e eu sei que eu tenho uma resposta. Agora, daquilo tudo que eu coloquei, o que de fato ela usou, com que importância e com que peso, a gente não tem como responder. E guarda esse nome de modelo caixa preta, porque a gente vai conversar sobre eles mais um pouco quando a gente for falar de problemas potenciais do uso de tecnologias dentro do mercado de saúde. A inteligência artificial, ela é um modelo de produção de conhecimento. Essa saída que ela dá, o resultado, a previsão, ela pode ser em forma de dados, mas ela também pode ser em forma de outras linguagens. E aí vem o conceito de LLMs, são os Large Models. Eu posso colocar dados e receber palavras, eu posso pôr dados e receber imagem, eu posso pôr dados e receber som. E agora, a palavra S vem de multimodal. Então, hoje a gente pode colocar um texto e receber um vídeo com som. Ou seja, eu entro um tipo de dado e recebo 2, 3, 4 tipos intercalados num único produto. É uma tecnologia muito nova e com potencial fantástico para a área da saúde. Outra inovação na área da saúde que tem um potencial incrível, mas que ainda não foi difundido por conta da dificuldade da infraestrutura, é a realidade aumentada e o metaverso. Essas duas tecnologias vão, de fato, revolucionar a experiência do cliente. Quando a gente fala em teleconsulta, fica um pouco impessoal se a gente olha por uma tela e eu não consigo sentir se a pessoa, aquele cliente do outro lado, está nervoso, se ele está suando, se ele está quente. O metaverso, junto com a realidade aumentada, vai trazer essa experiência para outros níveis. Hoje a gente já tem muita coisa de realidade aumentada nos ambientes universitários. Treinamento de cirurgia, metaverso, a gente já tem muita coisa de consultas nos ambientes universitários no exterior. Quando isso chegar de fato no usuário final, para a gente aqui no Mato Grosso do Sul, a experiência vai ser completamente revolucionária. E quem está pronto para isso? Quando a gente falar de blockchain, e a gente vai falar mais para frente, blockchain, ela é uma cadeia de sistemas de segurança de dados. O que é isso? Explicando de forma bem rápida. É como se cada pessoa colocasse uma informação, um pedacinho de informação dentro de uma caixinha, block, e aí quando aquela caixinha está cheia, todo mundo junto fecha aquela caixinha e tranca. A partir disso, tudo que está lá dentro está registrado e protegido. Se alguém for abrir a caixinha, a gente tem o registro de quem abriu, quem viu, quem mexeu, e é tudo altamente auditável.
Blockchain dentro do mercado de saúde vai ter muito valor na proteção de dados dos nossos clientes, na proteção das informações contidas nos nossos prontuários, nas nossas transações de diagnóstico e só para começar. Porque a gente vai ver mais para frente também que tecnologia a gente imagina, mas nunca sabe para que lado que ela vai. Tendo dito isso, o que é tendência hoje? E vou continuar citando exemplos. A gente vai ver na aula prática que a gente vai trabalhar com isso de forma mais concreta. Mas são tendências hoje dentro do mercado de saúde, tendências de tecnologia, de relacionamento, de modelo de negócio que a gente não pode deixar de considerar na nossa rotina. A telemedicina e a saúde digital. Isso é essa expansão de serviços de saúde para áreas que antes não era possível. Hoje a gente consegue fazer uma consulta com um especialista do outro lado do mundo, porque ele era o especialista mais indicado naquela situação. A gente já consegue colocar esse cuidado pertinente mais bem desenvolvido. A gente tem os sistemas de telemedicina entre médico-paciente e a gente também tem entre médicos e médicos. Eu conheço experiências aqui dentro do Mato Grosso do Sul de hospitais que têm totens de telemedicina para acompanhar AVC ou para acompanhar strokes, infartos. E quando o médico clínico geral lá do município recebe esse paciente com esses sintomas, ele já abre a telemedicina e as dúvidas que ele vai tendo durante o atendimento do paciente, ele já vai sendo esclarecido e orientado por um profissional experiente e capacitado que está em outro lugar do país. E isso trouxe tanto para o hospital quanto para o município economias absurdas, porque o paciente não precisava mais ser transportado por conta de suspeitas os falsos positivos. E isso eles chegaram na conclusão que essa ferramenta era necessária quando eles começaram a fazer uso de ferramentas de análise de custos de processos, que a gente também vai trabalhar um pouquinho no sábado. Outra tendência que a gente tem dentro do mercado de saúde é o uso da inteligência artificial e do machine learning. Eu já adiantei um pouquinho para vocês o que é aquele conceito de decisão baseada em caixa preta. A inteligência artificial e o machine learning gera muito valor quando você começa a pensar em Big Data. O que é isso? É esse monte de dados que nós temos dentro da área de saúde. Um monte de informação desestruturada que ninguém nunca vai conseguir entender o que está acontecendo, mas se você coloca aquilo tudo dentro da inteligência artificial, não é tão simples assim, mas o conceito é mais ou menos esse. Você coloca aquilo tudo dentro da inteligência artificial e ela começa a te dar respostas predictivas para boas perguntas. Então, aqui mais uma coisa. O profissional do futuro, ele é um profissional que consegue conversar com a TI, tem a noção do negócio, não é super especialista e consegue fazer boas perguntas. Esse é o profissional que vocês todos devem querer ser. A gente também tem essa tendência da internet das coisas, como eu já falei para vocês, e eu citei o exemplo de celulares e relógios, chaves de carro. Mas também tem outros usos super interessantes, como, por exemplo, acompanhamento de enxoval hospitalar. Aquele lençol com aquele identificador saiu daquele paciente que estava em isolamento, ele não vai ser lavado junto com aquele lençol que veio da maternidade. Você consegue manter o processo de rastreabilidade dos processos e de forma muito mais eficiente. E eles estão fazendo isso só para cuidar do lençol? Não, eles fazem isso para economizar no uso de antibiótico das infecções hospitalares. Mais uma vez, é você estudar a sua cadeia de valor, ver aonde está o seu maior custo e começar a aplicar ferramentas como a dos 5 porquês e buscar formas mais baratas de resolver com aquele desperdício tão caro. Bom, o que a gente espera com essa transformação digital dentro da área de saúde? Já adiantei bastante sobre isso. Sem dúvida, a melhor qualidade do atendimento.
Hoje, com a internet, com essa possibilidade de você fazer consultas remotas, os pacientes querem ser atendidos rápido, com qualidade, com pouco custo. Eles não querem sair de casa na medida do possível. E quando eu sair de casa, eu não quero ficar esperando. O que for possível de acesso remoto é extremamente necessário. A gente precisa também entender as vantagens da automação de processos. Aqui é a automação de processos administrativos, mas também de processos de decisões clínicas. Por exemplo, o tempo que nós passamos preenchendo prontuários podem ser automatizados com ferramentas simples, sem código. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também no sábado. E o que a gente já falou é que é o seguinte, não existe fórmula mágica. A mesma ferramenta não funciona igual para todo mundo. A transformação digital, ela tem que ser direcionada para a sua instituição, para o seu processo de trabalho, para a sua dor, para o seu valor. Você tem que entender que as necessidades individuais de cada paciente, de cada organização são diferentes. E como que você faz para saber qual é o melhor caminho para seguir? Como que eu faço para resolver e saber qual a melhor ferramenta tecnológica? Então, assim, vou chamar vocês para uma outra viagem na próxima aula. A gente vai voltar para a Terra. E aqui a gente vai perceber quais são as habilidades, quais são as ferramentas e qual é o tipo de pensar que a gente tem que se adaptar e tem que ajustar para a gente conseguir caminhar em direção à transformação digital tão necessária. Até lá!